Uma curiosidade, duas na verdade. Primeira delas, observou como Caim foi mal educado com Deus? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Caim era alguém com uma emoção extremamente frágil. Era alguém que vivia, que sob tensão, ele causava muitos problemas. A segunda curiosidade, eu não sei se você percebeu, mas sobre o fato de que quando Deus estabelece a vingança sobre aquele que matasse Caim 7 vezes, e aqui nós já vemos uma correlação com aquilo que lá na frente Pedro vai fazer a citação a Jesus. Perdoa quanto? 70 vezes 7? Já deu uma relação. Bom, mas olhando para o texto, irmãos, dentro de tanta riqueza teológica, tanta riqueza bíblica, essa riqueza também, esse tesouro precisa ser explorado a partir desse viés que é a armadilha da comparação. E o que nós temos diante de nós é justamente essa fragilidade que às vezes grita pelas nossas emoções. E hoje isso se torna cada vez mais explícito e escandaloso, porque com o advento das redes sociais, todo mundo quer dar um jeitinho de ganhar um holofote, ter o seu espaço à luz do sol. É interessante que todo mundo hoje tem um curso para vender. Já viu isso? Todo mundo tem um curso para vender na internet. Segunda-feira eu estava conversando com o meu... Lá em casa nós estávamos conversando e o Henrique falou assim: pai, eu quero vender um curso na internet que eu fiz. Eu falei: nossa, você viu? Que curso que é esse? É um curso de empreendedorismo. Nossa, mas de onde você tirou isso? Do ChatGPT. E quanto vai custar esse curso? Ele falou lá, eu sei que no final das contas a matemática dele estava muito errada. Eu falei: não, primeiro você tem que visitar os livros da matemática e fazer conta certo. E aí, por que eu estou contando isso? Todo mundo, irmãos, até as crianças. Falava há algum tempo aqui, se você chegar numa criança hoje e perguntar para ela o que ela quer ser, foi essa época onde a criança falava médico, advogado, engenheiro, professor. Você pergunta para uma criança o que ela quer ser, o que ela fala? YouTuber. YouTuber. Porque nós estamos sendo escravizados ou sugados para essa espiral da necessidade de aparecer. Um amigo psicólogo, certa vez, ele criou até um termo. Às vezes ele fala assim: tem gente que tem o NA alto. Você sabe o que é NA? Necessidade de aparecer. Tem gente que tem isso muito alto. E aí hoje, mais do que nunca, as pessoas estão brigando para quem tem mais seguidor no Instagram, quem tem mais amigos no Facebook, quem tem mais isso ou aquilo. E justamente porque, por um fator de comparação. Só que a comparação ela é covarde, porque via de regra a gente compara o nosso pior com o melhor do outro. Naquilo que a gente é bom, a gente acaba não se comparando. E a comparação ela chama para si sentimentos como nós vemos nesse texto, a ira. Observe que no texto nós vamos encontrar Caim fazendo uma comparação da oferta que ele entrega, a oferta que o seu irmão entrega ao Senhor. É verdade que nós temos aqui várias questões teológicas, como nós já mencionamos. Uma delas é que Caim já tinha consciência sobre o que tipo de sacrifício Deus receberia. No entanto, o que o texto deixa claro também é que Deus necessariamente não rejeita a oferta de Caim. O que Deus rejeita é o coração. É o coração. E é interessante lembrarmos, irmãos, que o nosso coração, ele precede a nossa oferta. A nossa adoração, ela precede aquilo que nós vamos entregar ao Senhor. Mas às vezes nós nos apresentamos ao Senhor com o coração
apodrecido, duro, difícil. Em um momento próprio, Jesus falou: olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de você entregar a sua oferta no altar, você vai consertar a sua vida com ele. E o texto é claro. Por quê? Porque se você entregar a sua oferta com esse coração desse jeito, não vou receber a tua oferta. Não vou receber a tua adoração. E às vezes, irmãos, nós entregamos justamente isso a Deus. Às vezes nós entregamos algo a Deus que Deus não se agrada. E isso não estou falando do objeto da adoração, mas do nosso coração. Certa feita, eu uma época, estive em uma outra cidade. Morava numa outra cidade, eu pertencia a uma igreja que tinham 2 irmãos que eles disputavam quem dava a glória mais alto do culto. Já viu isso? Quem dava glória, um era diácono, ficava lá na porta, glória a Deus! Aí o outro geralmente que estava um pouquinho mais na frente, eita, aleluia! Vocês nunca viram isso? Até que um dia um deles falou uma palavra diferente lá na porta, o da frente foi querer falar bonito, em vez de falar Jeová Rafá, falou Jeová Mafá. Bem culto, porque o povo não parava mais de ir. Às vezes dentro da igreja nós trazemos essa fragilidade emocional, apresentando. Irmãos, quando nós olhamos a grosso modo dentro do texto, olha as consequências que uma emoção não bem firmada, não tratada, não curada resulta na morte de outra pessoa. E no caso aqui do próprio irmão. E aí é interessante nós volvermos os nossos olhos para a palavra e levar em conta que às vezes a comparação gera em nosso coração a inveja descontrolada, porque quando você começa a se comparar, já de cara a comparação já é filha da inveja. Por que o outro tem e eu não? Por que o outro é assim e eu estou assado? Eu sei que alguns estão com inveja porque eu não tenho cabelo e você tem. Porque o outro é desse jeito. Porque ele toca assim, porque ele canta assim, porque ele prega assim, porque ele visita assim, porque ele trabalha assim, porque ele tem aquele emprego, porque ele tem aquele carro, porque ele tem aquela casa, porque ele tem aquele jeito com as pessoas. Porque isso, porque aquilo outro. No domingo fazemos menção aqui de Asaf, no finalzinho da pregação, quando ele escreve o Salmo 73, e no comecinho do Salmo ali, Asaf, ele inveja a prosperidade dos ímpios. Irmãos, às vezes nós estamos servindo a Deus. Talvez isso já tenha passado pela sua cabeça. Por que fulano está prosperando? Olha a vida que ele leva. E eu estou aqui. Aí nós vamos entregar a nossa adoração com o coração desse jeito. E aqui que o Asaf fala no Salmo 73, a prosperidade dos ímpios é passageira, é por um instante, é escorregadia, diz o texto. E aí o texto ainda fala que foi necessário Asaf entrar na presença do Senhor para ele perceber o quão equivocado ele estava. E diante desse texto nos mostra que Asaf, como homem de Deus, era um homem semelhante a nós, nas figuras das emoções. Queridos, e quando nós não tratarmos e entendemos que nós somos e vivemos exatamente o que Deus quer para a nossa vida, nós vamos viver fragilizados. Nós não podemos continuar querendo se comparar com o outro. A vida que Deus te deu deve ser vivida para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Caim, então, ele
cai, né, literalmente um ciclo destrutivo, porque ele não lidou diretamente e sinceramente com suas emoções. Nós vamos encontrar um caminho de cura, então, nesse texto, por meio de um convite que a graça de Deus faz. Como já falei, nós vivemos em uma sociedade de constante comparação. Falei das redes sociais, ambientes. Uma coisa que eu louvo muito a Deus pela igreja presbiteriana, não estou falando que isso não aconteça, mas eu não vejo isso acontecer, pelo menos eu não vejo isso acontecer como em outras denominações. Por exemplo, tem denominações que o culto dominical é um desfile de moda e as mulheres, elas disputam quem vai mais arrumado da igreja. Qual sapato? Não, porque se comprou a roupa estou falando que a gente tem que vir de qualquer jeito, tá, irmãos? Estou falando que, louvado seja Deus, que eu não vejo isso acontecer na nossa igreja, na igreja presbiteriana. Nossa igreja, louvado seja Deus, ela tem um perfil de simplicidade, isso é muito bom. Mas há um verdadeiro desfile de moda que não fala sobre uma conduta de alguém que vai estar bem vestido para cultuar a Deus, mas fala de alguém que está bem vestido porque quer mostrar que é melhor que a outra irmã ou que o irmão. E isso é uma armadilha, irmãos, que revela o quão frágeis somos em nossas emoções, que revela o quão pequenos nós somos. E então, nesse texto, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o perigo, a armadilha da comparação. Tanto Caim quanto Abel, eles trouxeram ofertas ao Senhor. Deus aceitou, como nós vemos no texto, a oferta de Abel e rejeitou a Caim. E como já falamos, não foi uma questão de favoritismo divino, mas foi a disposição do coração. Abel trouxe das primícias ao Senhor, enquanto Caim trouxe uma oferta qualquer. Mas aí, quando as ofertas foram apresentadas, o coração também se fez presente por meio daquelas ofertas. E no mesmo instante, Caim olhou para o seu irmão, o aborreceu. E ali mesmo ele já intentou contra a vida do seu irmão. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta a você, e você não precisa responder para mim, mas responda a você mesmo. Em que área da sua vida, se é que ela existe, você tem se comparado com outras pessoas? Com quem você tem se comparado? Talvez a comparação pode ser física. Talvez a comparação caia no campo daquilo que você tem ou daquilo que o outro tem, do que você alcançou ou do que o outro alcançou, do que você apresenta ou do que o outro apresenta. Irmão, Deus jamais vai receber a adoração daqueles que ficam se comparando. E às vezes eu fico olhando, pensando nesse texto e lembrando de tantos outros textos bíblicos e chegando à conclusão que às vezes nós apresentamos a Deus nada mais do que migalhas da nossa adoração, quando nós poderíamos nos doar por inteiro. Mas pastor, fulano faz isso na vida. Irmão, louvado seja Deus, que Deus deu a ele a capacidade para fazer isso. É certo que Deus também te deu a capacidade de fazer outra coisa, e o outro não pode fazer. E nós ficamos, irmãos, a comparação acaba revelando uma carência. Uma carência que é como se nós estivéssemos falando para Deus que aquilo que Deus já fez em nossa vida não é suficiente. Eu preciso do aplauso dos homens e não do sorriso de Deus. E como isso é difícil, irmãos.
Porque quando a gente se coloca nessa plataforma, nós nos tornamos escravos da opinião alheia. E sabe quem vive de opinião alheia? É o Nelson Rubens. É o Leão Lobo, que gosta de ficar dando opinião, pitaco na vida dos outros. Nós não podemos, irmãos, viver debaixo dessa escravidão. Querer que todo mundo nos aplauda. Querer que agradar, como diz, gregos e troianos. É urgente a necessidade de nós ponderarmos em nossas emoções, buscarmos em Deus cura e entender que tudo o que fizermos é para a glória de Deus, seja isso grande ou não aos seus olhos. Tem uma série, quem já assistiu aqui A Casa de Davi na Prime, lançou acho que semana passada. Assistiram? Gente, assistam. Maravilhosa a série, chama A Casa de Davi. Está na Prime Video. Espetacular. Vai contar a história da ascensão de Davi como rei. E eu confesso para vocês que no terceiro capítulo eu estava sentado no sofá da minha casa assistindo. E eu fui sentir a presença de Deus. Falei para Gisele, me segura, senão eu vou rodopiar no poder aqui. Sério, irmãos, eu senti a presença de Deus, me emocionei bastante. Que uma coisa é você ler a história, outra coisa é você ver a encenação. Quando Samuel chega e tá lá todos os filhos de Jessé. Eu estou falando aqui porque está na Bíblia, não é spoiler. Vocês assistam lá. Todos os filhos de Jessé. Aí ele fala, cadê não tem mais nenhum filho? E eu me lembrei muito uma mensagem que eu já preguei na igreja sobre os improváveis. Porque Davi estava no campo, desprezado, esquecido, não era forte, não era guerreiro. É interessante que Samuel fala assim, olha, eu vim aqui ungir um guerreiro. Aí ele dá risada, mas Deus escolheu um pastor. E essa frase é bem marcante na série, que ele fala assim, como Deus é engraçado. E Deus escolhe os improváveis, porque o guerreiro não agradou a Deus, o coração não agradou a Deus, mas foi o coração do pastor, do improvável. Às vezes a gente está vendo gente aí famosa, conhecida, aclamada nos 4 cantos do planeta, mas o coração está longe de Deus, está distante do Senhor. Ontem eu fiz uma postagem de um vídeo do pastor Nicodemos, reverendo Nicodemos, sobre os falsos profetas, que ele coloca lá, não sigam os falsos profetas, e dentre eles estava lá o David Leonardo, né? E teve uma irmã que me mandou lá em box, pastor, me dê sua opinião sincera, o que você acha do David Leonardo? Ele é um falso profeta. Mas por quê? A partir do momento que a pessoa não prega de acordo com a palavra, mas ele usa da palavra para satisfazer uma intenção que não é a pregação da verdadeira palavra de Deus, ele é um falso profeta. Está atrás de seguidores, está atrás de enriquecimento, está atrás de tudo, menos da pregação efetiva da palavra. Aí já pensou, irmãos, pastor Jonathan chega, estou chateado hoje, porque eu não tenho tantos seguidores que o David Leonardo. E aí? Como seria o profeta Jeremias nos tempos nossos hoje? Quando em sua época ele pregando e o povo com o coração endurecido. Jeremias nunca foi um profeta de muitos seguidores. Ezequiel, que era duro nas palavras, talvez Ezequiel não teria nem rede social, porque ninguém ia seguir ele. No tempo de hoje, morreria por comparação. E aí, irmãos, nós temos que sair dessa armadilha e entender que Deus nos chama a realmente curarmos isso em nós. De novo, o coração do problema de Caim era o
próprio coração dele. Aí eu pergunto para você, você já se sentiu inferior a outras pessoas? Você já se sentiu injustiçado da parte de Deus? Então, porque olha, fulano tem tanto isso, tanto aquilo. É verdade que muito daquilo que nós vivemos, temos e desfrutamos e somos é resultado das nossas escolhas. E quando nós falamos das escolhas, às vezes eu digo que muito daquilo que nós comparamos porque nós escolhemos caminhos errados. Mas essa noite eu quero, por meio da palavra de Deus, alertar você, meu irmão, minha irmã, pare de se comparar. Cure as suas emoções. Saia dessa espiral, desse ciclo vicioso, dessa rota sem fim. Porque quando a comparação é um negócio, é o seguinte, você compara hoje aqui, amanhã você vai se comparar com outro, e não importa onde você chegue, você sempre vai estar buscando alguém para se comparar. E é interessante que a Bíblia fala de alguém onde a comparação começou e o resultado foi ele ser lançado do céu para fora. Satanás, ele começou a se comparar a quem? Ao próprio Deus. Hoje é incrível que já tem uns crentes que já estão assim. Eles estão se comparando, porque eles já são, alguns já não tem mais nem, como que eu diria, hierarquia na terra, né? Não é mais apóstolo. Eles são quase vice-deus. Esses dias eu estava vendo um camarada aí falando que nós somos as estrelas do céu. Algo mais ou menos assim. Quando ele pega aquele texto de Abraão falando que Deus falou para ele, olha para fora, Abraão, conta as estrelas do céu, tá vendo? Assim vai ser a sua descendência. Aí ele pega esse texto e fala, então, nós somos a descendência de Abraão, logo nós somos as estrelas da Bíblia. Entendeu, Maria do Bairro? Você é estrela. Então, nós vivemos, irmãos, às vezes acorrentados por essas situações, e a resposta correta diante de perguntas que às vezes assediam o nosso coração, que tentam nos empurrar para a comparação, não é o ressentimento, mas é o coração disposto a aprender e a crescer. Louvado seja Deus pelo que Deus fez na vida do irmão. Onde eu posso me inspirar na vida dele? De que forma eu posso crescer? Conversando com ele, me alegrando. É verdade que a Bíblia fala sobre chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, mas já percebeu que a gente tem uma facilidade gigantesca para chorar com os que choram, mas nós temos dificuldade para se alegrar com os que se alegram. Sabe por quê? Porque nós somos invejosos. Nós invejamos justamente pela comparação. E às vezes a comparação e a inveja nos faz como Caim, matar o outro. E isso não no sentido literal, mas matar no coração, matar na mente. Porque quer ver um negócio? Quando a gente começa a se comparar com o outro e a inveja começa a apresentar suas garras, colocar suas asinhas de fora, o que geralmente o ser humano faz? Ele tenta assassinar a reputação do outro. Fulano conquistou aquilo lá, mas também fazendo o que ele faz, até eu. Mas também. E aí a gente vai, irmãos, tentando minar a alegria do outro. E nós temos essa dificuldade de se alegrar com os que se alegram, de louvar a Deus pela alegria do outro, de celebrar as conquistas dos outros. E o mundo está assim, de gente querendo empurrar o outro ladeira abaixo. Mas o mundo está escasso de gente que motiva o outro a crescer. Nessa noite eu quero desafiar você, esteja entre aqueles que motivam outros ao crescimento.
que incentivam, que vão estar lá sendo instrumentos de Deus para impulsionar a vida de outros. Mas é urgente, irmãos, essa necessidade de nós, então, percebermos o perigo. Outra coisa, a comparação nos leva, então, à ira. E a ira, uma vez instalada, ela se descontrola e ela leva à destruição. O Senhor perguntou a Caim: por que você se irou? E por que o seu semblante decaiu? Deus estava dando, obrigado mesmo. Deus estava dando a Caim a oportunidade de arrependimento. O que está acontecendo, Caim? Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? É certo que sim. Mas o que Deus estava fazendo com Caim? Dando a ele a chance de se arrepender, dando a ele a chance de confessar o seu pecado. Mas o que Caim fez? Ele rejeitou o convite da graça. Às vezes, irmãos, Deus nos traz alertas dessa forma, onde nós temos a oportunidade de confessar o nosso pecado. E já viu que a gente é genérico na confissão de pecado? Senhor, estou aqui, perdoa os meus pecados, o Senhor sabe que eu sou pecador, perdoe. Irmão, pecado tem que ser nominado. Senhor, eu sou invejoso. Já reparou que a gente tem dificuldade de falar isso para Deus? O problema não está necessariamente em Deus. O problema está na gente colocar um espelho diante da gente mesmo. Deus, me perdoa porque eu sou mentiroso. Vamos fazer uma enquete. Quem nunca mentiu aqui, levanta a mão. Tudo mentiroso. Já falaram para Deus que eles são mentirosos? Eu já, irmãos. Já falou para Deus? Aí a gente não fala que a gente é mentiroso, que a gente é invejoso, que a gente é fofoqueiro, falastrão, maledicente. Deus me perdoa que eu sou maledicente. Minha língua, Senhor, se eu morder, eu morro envenenado. Tem uns crentes que tem que orar assim. Deus me perdoa porque eu queria ver o outro pelas costas. Deus me perdoa porque eu queria que fulano... Aí a gente não pede para Deus matar o outro, né? A gente pede para ele desaparecer no máximo. Desaparece com fulano, Senhor. É um jeito amável, com a reputação com que o outro conquistou. É urgente, irmão. É urgente que nós possamos ter uma postura de mudança para convocarmos tantos outros à mudança, para que, se nós quisermos ver uma sociedade transformada, isso começa a partir de nós. Precisamos urgentemente nos despir da ira, da inveja. E a comparação nos leva a esse platô de ira. Quando nós sentimos ciúmes ou raiva, nós devemos buscar a Deus antes que tais sentimentos cresçam em nós. Você já ficou com muita raiva e foi orar? Muita raiva. Eu estou com tanta raiva que eu vou ali ficar uns 40 minutos de oração. Não, a gente faz uma ligação. A gente procura o outro para acertar logo, que a gente está com aquela raiva explodindo. A gente manda uma mensagem no WhatsApp. A gente perde o controle. A ira faz essas coisas. E quando ela advém da comparação, irmãos, é terrível. Aí só para você entender porque muitas vezes nós deixamos que as bênçãos de Deus
escorram pelo vão dos dedos, porque nós construímos as coisas em cima da inveja, da comparação e da ira. E onde existem essas coisas, a bênção do Senhor não repousa. Não existe a aprovação do Senhor. Pastor, está na Bíblia. Deus não aprovou o coração de Caim. E se você continua se portando assim, Deus continua não aprovando o seu coração. A ira não tratada, ela pode destruir relacionamentos e nos afastar de Deus. Casamentos são rompidos, amizades são destruídas, vínculos são quebrados, quando nós não cuidamos das nossas emoções, e aqui especificamente da inveja, da comparação e da ira. E por fim, o chamado ao arrependimento e a graça de Deus que o texto nos apresenta, após então assassinar o seu irmão, Deus então confronta Caim. Onde está Abel, teu irmão? E como falamos aqui, ao invés de responder Caim, respondeu o Senhor em humildade. Caim é arrogante. O invejoso, o que se compara, ele é arrogante. E a arrogância dele repousa no fato dele sempre querer desviar o foco e mostrar algo melhor para ele querer se sentir por cima. De novo, o texto diz: acaso eu sou guardador do meu irmão? Caim endureceu o coração e ele sofreu as duras consequências da sua escolha. Até mesmo, irmãos, o juízo de Deus, ele é gracioso, porque o Senhor falou: você vai andar errante. Só que é o seguinte: quem se vingar em você sofrerá as consequências. Deus está dando uma oportunidade de graça, mais uma oportunidade de graça a Caim. Não importa o quão longe ele estivesse, Deus estava oferecendo a ele um caminho de volta. E aqui nessa noite o mesmo acontece conosco. Eu não sei se é que nós conseguimos fazer essa aferição, essa medição. Isso é muito pessoal, é muito individual. Mas eu não sei qual é o seu nível de proximidade ou de distância de Deus. Mas o que a palavra do Senhor nos fala nessa noite é que não importa a distância que você está, Deus sempre deixa o caminho de retorno aberto para cada um de nós. É o que Jesus conta na parábola de Lucas 15, do filho pródigo. Ele sempre está disposto a nos receber. Agora, é preciso voltar em humildade e reconhecendo a nossa limitação. Cristo veio, irmãos, para transformar corações de pedra em corações quebrantados. De novo, o coração do adorador precede a oferta do adorador. O coração do adorador precede a sua adoração. O que você entrega a Deus: pastor, mas eu sou crente há 50, 100 anos. Irmãos, Deus não está preocupado em quanto tempo você é crente, em quanto tempo o seu nome está escrito no hall de uma denominação, por quanto tempo você toca, canta, prega, sapateia, vira, dá pirueta, quantas pessoas você ajuda na ação social. Deus quer saber como está o seu coração. Falei de ação social aqui, é uma das áreas que muita gente vai ajudar só para aparecer. Só para mostrar. Deus rejeita. Deus rejeita. Como está o seu coração? É necessário, é urgente, irmãos, nós examinarmos o nosso coração. E a cura para as emoções feridas, ela começa em nós pararmos de nos compararmos com os outros.
e começar a buscar a agradar a Deus. De verdade, irmãos, louvado seja Deus por isso. Se eu estivesse preocupado em pastorear para agradar ou para angariar seguidores, já tinha pendurado a chuteira. Vocês já estão careca de saber. Não estou nem um pouquinho preocupado se eu vou pregar a palavra de Deus. Não gostou? Pede para mandar embora. Eu não tenho compromisso em agradar nenhum de vocês. Meu compromisso é agradar o Senhor. E isso implica, às vezes, pegar um pouco mais pesado. Afinal de contas, Deus colocou em minha mão vara. Ah, pastor, mas o pastor fulano de tal lá, ele é tão bonzinho. Muda para lá. Vai para lá. Para de perturbar. Porque não é, irmãos, o meu compromisso. Não vou ficar me comparando com o pastor A, pastor B. Não! Porque eu entendi o propósito e a direção que Deus tem para a minha vida, para o meu ministério. E espero que você também entenda na sua vida. Então a cura para isso começa. Olha lá. Pregador também, isso mesmo. A cura começa em nós pararmos de nos comparar e buscar agradar a Deus. Segunda coisa, a cura começa em lidarmos com a ira e a inveja por meio da oração e da obediência à palavra de Deus. Nenhum de nós está imune a sentimentos assim. Mas quando eles aparecerem, corra para os pés de Jesus. Confesse. Dê nome, Senhor. Eu vi fulano de tal passando com aquele carro importado. E eu senti inveja. Vai lá contar para Jesus. Vai lá contar para ele. Estou dando um exemplo. Conta para Jesus. Eu não lembro se acho que não tem no novo canto, porque ele é corinho. Conta para Jesus onde é a tua dor. Quem conhece? Quer ver ninguém? Ele é, tem uns que conhecem. Ele é o remédio, confie. Conhece o digo? No Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Eu vou gravar um hino só de corinho de fogo, um CD. Conta, vai lá e fala. Fala que você sentiu inveja. Fala que você tem vontade de tomar o lugar dele ou dela. Conta para Jesus. Tiago, em sua epístola, diz que o processo de cura, ele passa pela verbalização. Ou seja, lembra que Tiago fala? Confessai os vossos pecados aos outros para seres curados. Eu sei que nós temos dificuldade, precisamos melhorar isso, tanto no aspecto de verbalizar quanto de ouvir. Mas independente de ser o irmão ou não, nós precisamos contar para Jesus. Fala para Jesus. Jesus está aqui invejoso. Jesus está aqui ganancioso. Jesus está aqui. Eu acabei de olhar para a vida do irmão, da irmã e comecei a me comparar. Jesus, me ajuda. E aí Deus vai conduzir você pela palavra e vai te curar, vai te levar ao amadurecimento. E por fim, irmãos, nós devemos nos arrepender e confiar na graça redentora de Jesus. E quando nós vamos e chegamos lá, Jesus nos perdoa e por meio da sua palavra, Ele nos faz nova criatura. É literalmente deixar as coisas velhas para trás. Por isso é importante examinar o seu coração. Vai lá, missa. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Examinar o seu coração. Há alguma comparação aí? Quem ou ao que você está se comparando? Examine o seu coração. Segunda coisa, depois que examinar o seu coração,
ore, peça a Deus transformação. E transforma Jesus. Faz aquela faxina total. E terceira coisa, confie em Jesus. Confie em Cristo. Confie. Tem uma canção do Arautos do Rei, foi gravada em 2005. A canção diz assim: ainda existe graça. Existe graça. Mas tudo começa no processo da sondagem do coração. Muitos dos problemas emocionais, muitas doenças relacionadas, muitos gatilhos, melhor dizendo, relacionados à depressão, começaram com uma simples e mísera comparação. Porque Ele, Senhor, podia ser eu, podia ser. A palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outro momento, Paulo falando que as nossas... chega a ser engraçado, né? Leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: é muita luta, eu queria a vida do outro. Calma, é leve e momentânea, mediante a palavra de Cristo. Porque o que Deus tem reservado para nós é algo maravilhoso e grandioso. Irmãos, a vida aqui é um choque. É rápida. Para que ficar perdendo tempo se comparando? Para quê? Louva a Deus. É careca, glorifica. Tá barrigudo, glória a Deus. Senão tá comendo bem. Tem um carro, pode não ser o carro do ano, mas louvado seja Deus que você tem carro. São tantas as bênçãos de Deus. Tem saúde. Tem onde morar. Louve e agradeça a Deus por tudo. Por isso eu quero encerrar pedindo e convidando você que feche seus olhos e fale com Deus. Peça para o Senhor sondar seu coração, revelar para você se você tem sofrido aí de tudo isso que a palavra foi ministrada a nós essa noite: a comparação, a inveja, a ira, e você precisa de cura em suas emoções. Fale com o Senhor. Eu vou cantar um trechinho dessa canção. E se você deseja ter um input, um novo começo, ser impulsionado pelo céu nessa noite, irmão, fique de pé no seu lugar. Talvez fale assim: pastor, ficou bem agora. Todos nós estamos nessa condição, mas alguns já estão sendo tratados por Deus. Mas pode ser que nessa noite Deus reservou esse tempo para que você ouvisse essa palavra e você tivesse um novo início, um novo começo. Como Caim, diferente de Caim, melhor, não despreze a oportunidade que Deus te dá. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrir um deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser salvo da maneira em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cá estamos nós, Senhor, quebrados, sacolejados de um lado para o outro, Deus. Às vezes pela cobiça do nosso próprio coração. E isso às vezes, Deus, não é na intencionalidade, é porque a nossa natureza às vezes nos empurra para isso. Mas é verdade que isso não é desculpa que nós temos que levar diante do Senhor. Nós precisamos apresentar diante de Ti, Pai. Despede-nos o nosso coração, o pecador. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos livra da armadilha da comparação, que às vezes é produzida pela inveja. Nos ajuda, Senhor, a não olhar. Não olhar para a vida do outro, Deus, no desejo de querer ter a vida do outro. Na verdade, a gente nem sabe como esse outro está vivendo, na verdade. Nos dá contentamento, Pai. Aquele contentamento santo de alegria que a gente pode realmente agradecer ao Senhor por tudo que nós temos e somos. Deus, nos livra, Senhor, dessa armadilha que às vezes nos empurra para o assassinato emocional de pessoas. Nos empurra, Senhor, para o assassinato de reputações. Nos empurra, Senhor, para a destruição de outros. E apenas gera condenação e mais condenação sobre nós. Nós não ganhamos nada mais além disso. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa se nós temos agido assim até aqui. Deus, nos ajuda a ser contentes, Senhor. Como o apóstolo Paulo nos ensina, estar contente na fartura, Senhor, na escassez. Nos ajuda, Senhor, a realmente ter esse olhar de graça para a vida que o Senhor nos deu. Cura as nossas emoções. Cura, Senhor, nosso estado de espírito. Nos ajuda, Senhor, a ser o tipo de gente que outras pessoas querem estar perto pela leveza, pela seriedade, pela maneira, Senhor, que nós caminhamos na Tua palavra. Mas é necessário nos despir, Senhor, de todo, Senhor, peso da comparação, da ira. Então nós clamamos que nessa noite seja uma noite de cura para corações que estão aqui. Corações que dão esse passo de fé, de ousadia, que não despreza, Senhor, a oportunidade de graça que o Senhor dá. Então, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, te agradecemos por essa palavra e pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos cerque com Tua bondade e com a Tua misericórdia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.